Almas queridas, que o Senhor da vida continue a nos envolver com sua compaixão, com seu amor, para que todos nós, do lado de cá, do lado de lá, possamos, nesta hora que vamos passar juntos, trocarmos impressões favoráveis e, fundamentalmente, como tempo não temos mais, acrescentar algo na nossa vida, na nossa atual existência. Não estranhe muito o título, é provocativo mesmo, é para chamar atenção, para que depois, no transcorrer da exposição, ele faça sentido. Usamos, inclusive, algumas expressões de gíria, fundamentalmente nesse aspecto de lombos esfolados. Isso é uma linguagem gauchesca, muito interessante, que nós vamos entender depois. Mas está no Evangelho, isso tem base no Evangelho. 1º de agosto deste ano agora, a obra fundamental, extraordinária, como poucas já vieram a lume na Terra, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, vai comemorar seus 150 anos. Esta razão de que o movimento espírita mundial está trabalhando em cima desta obra. Mundial. Ela estava meia deixada de lado. Ela se divide em duas partes, ela tem uma parte toda doutrinária e, fundamentalmente, no seu capítulo 7º, a primeira parte, trata-se do Código Penal da Vida Futura. Não é qualquer Código Penal, é da vida futura. Segunda parte, exemplos de criaturas que, desencarnadas, estão na dimensão espiritual e nos contam como é que desembarcaram do outro lado. O que é que encontraram do outro lado de acordo com a vivência que tivemos no mundo físico. 64 casos. A benfeitora Joana de Ângeles, homenageando a obra, porque Emmanuel homenageia através do livro Justiça Divina, Camilo, benfeitor querido, através das mãos abençoadas de Raul Teixeira, homenageia a obra em Justiça e Amor, e a benfeitora Joana de Ângeles reuniu na dimensão espiritual 31 almas em situações análogas com esses casos de o céu e o inferno. Só que casos inéditos, fora dos 64 que o codificador trabalhou. Ela convida 31 para que contem também e acrescenta, então, para 95 casos, para nosso deleite. E desses 95 casos, nós escolhemos um, porque guarda muita afinidade com nós outros, como dizem os espanhóis. Muitas afinidades, possivelmente sejamos identificados aqui nesse caso, Então, para que nós possamos nos situar, é isso que nós vamos trabalhar, uma homenagem, vamos enfocar sobremaneira a obra O Céu e o Inferno, que foi publicada então em 1865 e neste ano está fazendo o seu Sesc centenário. Vamos seguir esse roteiro que nós nos propomos aqui, é um sendeiro, um caminho, aos que já fazem por merecer um convite de imensa envergadura e responsabilidade. Por que que fizemos esse convite aos nossos amados, aos nossos queridos que nos dão a honra? E quero dizer aos senhores que isto aqui é uma sociedade espírita, portanto eu estou aqui falando para duas dimensões. E esta casa está repleta, asseguro-vos, Aqueles que tiveram a coragem de passar pelo umbral de uma casa espírita, já pode ser considerado, então, responsáveis pelo seu próprio destino. Acordaram para a vida porque buscam alguma coisa a mais. Intuem que há algo mais, porque o que a gente está vendo por aí, com o devido respeito, já não nos satisfaz. Então, nós vamos avançar um pouquinho. Proporcionais chicotadas terapêuticas, já que nós vamos trabalhar lombos esfolados, um tipo de excursão muito distinta, mas muito mais interessantíssimas que as convencionais.
Nada contra tirar férias, ir para o exterior, nenhum problema. Eu acho que nós deveremos fazer isso sim. Mas quando assumimos a tarefa na casa espírita, nós somos uma equipe. E há situações que nem rodízio a gente faz. Na nossa sociedade, às vezes em quando, acontecem umas coisas ainda meio estranhas. O indivíduo entra em férias em novembro e volta em março. É coisa interessante. Deixa a tarefa e cai no mundo. Vai para o Tibete, vai não sei para onde. Entendeu? Mas como, né? Há uma outra coisa na nossa casa, como eu estou lá há 32 anos, e também no movimento espírita, os adolescentes somem e voltam depois aos 30 e poucos anos com um filho cada braço quando começa a dar problema na família. Digo, mas que interessante, né? Tudo bem, então essas coisas que nós precisamos trabalhar de excursão. Também o desejo de mudança e a evidência do pero non mucho, né? Ma non troppo, como diz o italiano. Tem uma vontade assim, mas não tanta, né? Às vezes, muitas vezes, da boca para fora, né? Esfarrapadas justificativas e a fraqueza de caráter. Caminho da real felicidade. Interessa? Alguém está interessado no caminho da real? Porque a felicidade ainda não é deste mundo. Pode começar aqui. Se a gente usar a cabeça direito, pode começar aqui. E algumas considerações finais. Nossa premissa primeira, ela se fundamenta no desfile de uma experiência evolutiva, que é toda vez que eu mergulho no fluido denso, é feito um planejamento para que eu volte para casa, condições mais favoráveis, senão estou perdendo tempo. Porque a maioria encarna e desencarna dormindo. Continua dormindo. Nós queremos despertar. E os que estão aqui, pressupõe-se que já fizemos isso. Que pode ser útil a meditação daqueles honestamente interessados com as ocorrências depois da desencarnação e que ainda estão desinformados ou indiferentes. Então, uma provocação para aqueles que estão começando a se interessar como nós outros, né? Mas acontece muito isso, ó, né? Eu faço de conta que não vejo. E quando eu vejo, porque Jesus nos propõe o seguinte: vejam os que têm olhos de ver, não é isso que Jesus disse? Ele terminava a prédica, porque Jesus amava a multidão, adorava a multidão, e no meio da multidão já tinha alguns que tinham olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então não tem jeito. No momento que eu vejo a problemática do outro, a psicologia profunda nos diz que eu tenho condições de interferir no processo. Mas eu faço isso aqui, ó. E aí a minha consciência, que é a conexão com a divindade, mais cedo ou mais tarde me cobra. Você deixou de fazer. E quando vem alguma coisa para cima da gente, né? Então se eu vejo, é porque eu tenho condições de ajudar. Senão eu não viria. Então, né? Bem, meus irmãos, aquele servo, olha aqui como isso está no Evangelho: chicote, açoites, lombo, né? E uma série de coisas que Jesus usa. Porque para a multidão, um amor imenso, a massa ignara, necessitada de amparo, toda ela arrebentada, mas os dirigentes religiosos, Jesus não tratava com tanto carinho, não. Porque ele sabia que a massa estava sendo manipulada, como nos dias de hoje. Não muito diferente dos dias de hoje, né? Não muito diferente. Aquele servo que soube da vontade do seu Senhor e não preparou ou agiu conforme a sua vontade, será açoitado, esfolado, tirado a pele, maltratado. São traduções do Evangelho, né? Muitas vezes. Já aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido, solicitado, indagado. Por quem? Por algum tribunal? Alguma coisa? Não. Consciência. Nós estamos trabalhando consciência, né? E ao que muito foi confiado, aqui entramos nós de cabeça, os espíritas. Ainda mais lhe será pedido, porque o espírita, que se julga às vezes acima de qualquer suspeita, ele tem um naco maior da verdade do que dos outros.
Portanto, é muito mais responsável. O desafio do espírita, meus irmãos, nos dias atuais, é viver o que sabe. Aí está o nosso desafio maior. Às vezes não estamos fazendo isso. É problema de foro íntimo de cada um. Saber, sabe. Agora, faz, é outra história. 2 vezes ele volta aos discípulos. Estou falando de Pedro, de João e de Tiago. Pedro, João e Tiago. Os 3 discípulos que eram muito próximos de Jesus, os mais próximos. E em determinadas situações, Jesus levava os 3. Neste caso também. Ele está orando, porque daí a pouco Judas traz aquela milícia do templo e Jesus será preso. E ele está se preparando. Ele vai 2 vezes aos discípulos e nas 2 vezes eles dormem. Diz o benfeitor Camilo, na obra Justiça e Amor, que Jesus, nesse momento, teve uma tremenda solidão. O Cristo cósmico, o governador espiritual do planeta. Pensou ele, se os meus discípulos estão dormindo, como estará a humanidade? Só isso, né? Então, essa é uma imagem para que a gente pensar. Colocamos um outro recorte também, que vai fazer parte da história que nós vamos contar. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Olha a proposta que o codificador fez aos números totulares da humanidade, a falange do Espírito Verdade. E a resposta é interessante. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. O codificador coloca uma nota a respeito disso. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, devera ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria imaterialmente impossível, dada a igualdade numérica do sexo. É mais ou menos, semelhante. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fez que desaparecesse pouco a pouco. Será? Mas nós vamos tratar de um triângulo amoroso. Será que sumiu? O caso que nós vamos tratar é de um triângulo amoroso. É por isso que isso está no contexto, né? A lucidez do benfeitor Bezerra de Menezes, aliás, esta rua, não sei se o pessoal viu, às vezes, Bezerra de Menezes, viu onde é que está a sociedade espírita? Diz o nosso querido benfeitor que uma vez perdido o ensejo educativo na idade propícia à sementeira evangélica, não, quando ele for adulto ele decide, entrem nessa para ver. Enquanto ele tiver sem autonomia, a responsabilidade de decidir é dos pais. Não deixar para depois. Olha o que acontece quando eu deixo. Os corações se mostram endurecidos, qual terra ressequida, árida, rebelde é o bom plantio. Exatamente isso, Então, mais um recortezinho que tem a ver com o que a gente vai contar. Aqui acelerou um pouquinho. Aqui. É o mundo físico um reflexo incompleto do mundo espiritual, em razão de ser aquele o causal e este o seu efeito mais imediato, uma projeção do mundo espiritual. Assim sendo, a vida não se restringe à realidade material, sendo esta a consequência das conquistas logradas pelo espírito durante as experiências evolutivas no cadinho das reencarnações. Terminada a etapa carnal, o espírito retorna ao reduto das atividades perenes, de onde partiu, na condição de nauta em viagem programada. Juízo parcial, não juízo final. A cada vez que eu retorno, eu vou fazer um balanço. Perguntado há não muito tempo a um benfeitor querido, eu disse como é que estamos saindo na existência. E como eles nos incentivam muito bem, ele disse, meu filho, nesta encarnação tu te comprometes menos. Digo, que legal.
Que bom! Ele sempre dá uma força, né? E assim a gente vai indo. Conforme a conduta mantida durante a excursão educativa, é desta excursão que nós estamos falando. Cada encarnação tem um projeto educativo. Não é? Eu não venho aqui para passar férias, me jogar na rede, né? Isso aqui não é um vale de lágrimas, como a gente vê falar. Assim volverá padecendo as penosas injunções ou com a felicidade das conquistas realizadas. São dois aspectos, né? As frustrações ou as minhas vitórias. A desencarnação não opera qualquer milagre em aprendiz algum. Eu posso agora, meu coração parar, corpo tomba, e eu estou na dimensão espiritual olhando para os senhores. Claro que eu ainda não tenho esta consciência, porque todos nós entramos num período de perturbação. Mas é interessante nos preparar, porque a única coisa certa da nossa existência é que nós vamos desencarnar. E a gente não se preocupa com isso. Quando? A qualquer momento. A qualquer momento, né? Ainda disso, desencarnar é somente desvestir a roupagem biológica, permanecendo o indivíduo intrinsecamente o mesmo. Como, porém, a misericórdia do Senhor luz em socorro de todos, graças a Deus, né? Jamais faltam a inspiração e o amparo, a benevolência e a caridade em favor dos que fracassaram, tanto quanto as alegrias e bênçãos para aqueles que lutaram e venceram. Dois lados. Penas e recompensa. Disso que trata a obra O Céu e o Inferno, lá no seu capítulo 7, né? Sempre é tempo de crescer e edificar, construindo o bem e desenvolvendo os valores de enobrecimento, porque o progresso jamais cessa. Eu não sei se os nossos irmãos já viram, são bilhões e bilhões de galáxias. Agora uma novidade, universos paralelos. Eu digo, meu Deus, e eu ainda não me casei. Fico preocupado com coisinhas. Olha o que tem pela frente, né? Para a elaboração da presente obra, convidamos 31 amigos que atravessaram a fronteira do corpo e despertaram depois da vida física para que trouxessem as suas experiências para quem? Para nós outros, né? Para os companheiros da retaguarda carnal, nós que estamos aqui, né? Ratificando, confirmando as admiráveis narrações que se encontram no livro O Céu e o Inferno, coligidas pelo senhor Allan Kardec, e que pelo venerando codificador do Espiritismo foram sabiamente comentadas. Então lá tem 64. A benfeitora agora convida mais 31, e nós desses 31 tiramos um caso por afinidade própria. Os espíritas, esse é para nós, os espíritas, muito bem informados pela doutrina nas suas fontes inexauríveis da codificação, por isso tem que estudar diuturnamente, bem como nas obras que lhes são complementares, conhecem, a saciedade tais ocorrências, especialmente aqueles que participam das sessões especializadas que dizem respeito à educação mediúnica ou à desobsessão. Então, mais responsável ainda, estou trabalhando na tarde, estou vendo a coisa, olhos vistos, né? Nenhuma novidade, portanto, neste modesto contributo. Todavia, há aqueles que não privam das reuniões espíritas e não travaram um contato mais direto e profundo. É possível que tenhamos muita gente aqui que esteja pela primeira vez na casa espírita, né? Mas interrogam a respeito do que ocorre depois da vida física, quando vem a morte biológica, dedicamos o presente trabalho. Então ele é simples para que todos os nossos corações entendam, né? Como variam ao infinito as condições morais, psíquicas e espirituais dos homens, cada qual, ao desencarnar mediante a lei das afinidades, se vinculará com os seus semelhantes e despertará com os recursos graças aos quais adormeceu. Eu posso ir para o meu céu, eu posso ir para o meu inferno. Então, para onde eu vou, já que são estados conscienciais, eu levo, seja no mundo físico, seja fora dele. Se eu estou com remorso, estou no inferno. Se eu estou com a consciência em paz, estou no céu.
É só isso. É só isso. Aqui um recortezinho para a gente pensar também. Quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Assim está a nossa sociedade, né? A novelinha, eu não tenho nada contra, eu estou apenas evidenciando. O churrasquinho para falar da vida alheia e o Corinthians. Assim, dorme, ronca, tudo bem. Estágio evolutivo, mas daqui a pouquinho eu estou voltando. Estou preocupado com isso? Não, estou preocupado com isso. Estou preocupado em meter a mão no erário público, né? Vamos ver como é que acontece isso. Aqui tem um recorte interessante. A tribo Sioux, sábios nativos que os brancos praticamente exterminaram nos Estados Unidos, né? Terminaram. Evite machucar o coração das pessoas. O veneno da dor causada aos outros retornará a você. Como isto é verdade, meus irmãos? É inconteste, é lei universal. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus poderia muito bem declinar, não contar a parábola do bom samaritano para aquele sacerdote birrento, tentando colocar o Cristo em constrangimento. Como tinha público, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E no final, o que ele pergunta? Quem tu achas que foi o próximo daquele que foi assaltado? Como ele não tinha coragem, porque eles tinham um ódio, os judeus odiavam os samaritanos, porque eles não vinham no templo pagar pedágio, eles tinham um templo próprio na montanha deles, né? Ele diz, aquele que teve compaixão dele. E aí veio a bomba. Então, meu querido, vai tu e faz o mesmo. Não precisava, mas levou porque quis colocar o Cristo cósmico em constrangimento, né? Como se isso fosse possível. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. É uma colocação do codificador no livro Céu e Inferno. Está correndo, como eu disse no início, mundo afora, inclusive a grande professora querida Sandra Della Pola, ela está dando cursos no mês, fez janeiro e esse mês de fevereiro, todas as quartas-feiras lá em Porto Alegre, a estrutura didática do livro Céu e Inferno. Todo mundo se interessando, está havendo seminários, havendo simpósios, né? A conferência estadual vai ser em torno da obra também, para que a turma acorde para essa realidade. Por que está avançando? Premissa segunda: arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Eu não sei se os nossos queridos irmãos já viram a expressão lavar a alma. Não sei como é que faz, eu não sei como é que faz lá para torcer. Mas é isso aqui, ó. O indivíduo arrepende-se, expia um tempo, não devia ter feito, né? E só vai realmente resolver a questão quando reparar. A gente passa pela autoconsciência, responsabilização, arrependimento, autoanálise, aprendizado e a reparação. É mais ou menos esse código aqui. Outro recorte que também tem a ver com a história que nós vamos contar. Pois não há algo escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido e manifesto. Jesus fala em alguns momentos, inclusive, quando fordes pedir algo, né, entra no teu quarto, quer dizer, interior, obviamente, fecha, faz silêncio, porque antes mesmo que tu peças, o Pai sabe que tu precisa. E muitas vezes a gente pede coisa, sarna para se coçar, obviamente, não sabe o que está pedindo. E a divindade tem uma outra abrangência a respeito disso. Mas nada fica oculto, porque tudo vai para o nosso arquivo inconsciencial, né? Através do corpo espiritual é armazenado no nosso inconsciente. E o outro recorte interessante é esse aqui, que consta então do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, que são pérolas. Eu tenho um trabalho inclusive em cima destas questões. A obediência é o consentimento da razão. Por isso fiquei no exército 31 anos engolindo sapos gordos. Foi uma beleza para mim excelente, né? Fomos colocados ali.
A razão me dizia que tinha que passar por essa contingência, porque precisava desabrochar uma virtude que é fundamental, senão as outras não aparecem, que é a disciplina. Se alguém marcar comigo 20 horas, 19h30 eu estou lá. Então virou uma obsessão esse negócio. Quer dizer, a virtude da disciplina, ela surgiu realmente. Agora, na existência seguinte, nós vamos programar uma situação para que eu possa comprová-la. Então eu desenvolvo numa existência e na outra eu preciso provar se já sou disciplinado a nível inconsciente. Então são duas existências para uma virtude. E assim caminha a humanidade, né? Então a obediência é o conhecimento da razão, mas já a resignação é o consentimento do coração. Não tem como mudar, eu tenho que aceitar isso. Que são forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Mesmo eu sabendo, eu acabo fracassando. Nós vamos ver o exemplo. Que a criatura já sabia disso, de todas as coisas, que a obediência é o consentimento da razão, que a resignação é o consentimento do coração, mas mesmo assim a gente paga para ver, né? Vamos ver que situação. A história, né? A dama vai contar a sua história. Diz ela o seguinte, que a minha é uma experiência de atualidade assinalada pelo escondimento da vasta rede de comunicações de infortúnio. Fui mulher na última reencarnação na Terra e, como tal, padeci os tormentos de uma vida em soledade, anelando pelo amor como o sedento pela abençoada linfa, aguardando o amor como o náufrago anseia pelo porto que lhe dará repouso e paz. Muito bem construída a história desse espírito. A vida, no entanto, olhe só, na sabedoria das leis que traçam a rota dos destinos, havia-me destacado para a caminhada solitária da redenção que eu não soube ou não quis compreender. Então, né, a história dela era outra, mas ela vai mudar. Nós podemos fazer o que quiser, meus amigos. Nós temos o livre-arbítrio, chegar aqui e mudar tudo. Agora depois, só vamos se queixar de nós mesmos. Fruí nas horas mais difíceis da existência a imerecida aventura de conhecer a fé reveladora dos Espíritos, a quem mais foi dado. Aí, ó, por isso que aquele recorte está lá. Não obstante, acoimada pelas ilusões e atormentada pelos problemas do passado, todos nós temos, deixei-me arrastar à tormentosa aventura da qual fui expulsa pela injunção da desencarnação violenta. Reconheço para o meu próprio desar que o remorso não me basta e para o meu erro a compaixão alheia não se me faz suficiente, como recursos que posso amainar o tormento que me estruge na alma e apagar a labareda crepitante que me fez secar o rio das lágrimas, tornando-me profundamente infeliz. Mas a gente não faz isso sozinho, a gente não se torna só infeliz. A gente arrasta os outros juntos. E o que mais vai nos incomodar é isso. O problema não é só nosso, porque eu não sou responsável só pelo mal que faço, mas por todo o bem que eu deixo de fazer e as consequências desse bem não feito. Eu não tenho saída. É por isso que os recortes estão ali, né? E isso vai acontecer. Tudo corria normalmente, ou me parecia normalmente transcorrer. Pelas minhas percepções mediúnicas, eu sabia no íntimo que o passado dissoluto me engendrara uma vida de tristeza e reparação a benefício pessoal. Era o meu remédio estar enquadrada dentro dessa questão. Era o meu remédio. Porém, baixo padrão vibratório, inspirada pelas leviandades em volta, assim, né? E apesar de advertida pela severidade das lições do Cristo, acalentei no mundo interior amores impossíveis. Até o dia em que eu vi por primeira vez, aí o coração quer saltar pela boca. O cara chega de cavalo branco, de espada. Ah, Deus nos acuda. Chegava-me como um sonho bom.
e se me apresentava como um rei que fosse aguardado demoradamente no seu carro de ouro e de poder. Era o cara, né? O cara. O espírito sequioso de ternura deslumbrou-se, o ego, né? E o corpo que anelava por carícias passou a estrugir de ansiedade insopitável. Era, no entanto, tarde demais para mim, em razão dos diversos compromissos a que ambos nos encontrávamos atados. Nós não reencarnamos a sós. Centenas, milhares de almas gêmeas reencarnam juntas. Mas eu tenho compromisso com uma. E o compromisso assumido, trate de mantê-lo. Porque senão vai cair nessa aqui. A solidão depois. Solidão depois. A injunção divina, inexorável, ligara-o pelos vínculos matrimoniais a outra mulher, que o amava e a quem a seu turno ele também amava, ou pelo menos dizia. A convivência, porém, essa crua perturbadora da paz dos fracos, olhem só, aproximou-nos até o limite de uma desesperação mal refreada. Fruindo da sua convivência, descobri que já nos armáramos antes, grande coisa, mas não entendi que o amor, quando chega comprometido, aqui é o problema. A punição, reeducação da lei a quem o desrespeitou, não é punição, é reeducação da lei a quem o desrespeitou, não sendo permitido, facultado, sob pretexto algum, reatar o liame, ilicitamente, pesando na consciência como adultério infeliz, embora disfarçado de necessidade afetiva. Coisa pesada. Então esse caso não está lá no céu e inferno. A benfeitora trouxe mais um, interessante também, né? Os diálogos demorados, as reminiscências não apagadas na memória, despertaram-nos, e quando nos damos conta, havíamos delinquido. O triângulo amoroso era um tormento para nós dois e para a esposa que o pressentia sem o saber. Na suposição de que ela ignorasse a nossa ligação pecaminosa e injusta. Quem pode sorver a água do mar na presunção de aplacar a sede, equivoca-se. Quem sofregamente procura a linfa e não sabe distinguir a água potável da contaminada, envenena-se. Foi o que me aconteceu. Dizíamos amar-nos. Eu, invigilante, supus que ele poderia diminuir a tristeza íntima e aplacar os conflitos que ele me relatava com lágrima nos olhos, dizendo-se incompleto no lar, incompreendido pela companheira, necessitado de ternura, mas que procediam sem dúvida do seu passado espiritual. Essa história a gente conhece de cor, né? Dei-lhe a minha vida em holocausto do sacrifício e deixei-me corromper pela sua ansiedade lúbrica, pela sua pertinaz e disfarçada obsessão pela sexualidade. Da invigilância que mantínhamos sobre nós mesmos para aparentar equilíbrio, já que ele me asseverava ser incapaz de deixar a esposa, junto a quem assumira profundo compromisso e a quem estimava muito, passamos a negligenciar em nossos encontros até que a realidade assomou. Numa noite de desespero provocada por altercação entre os dois, fazendo que ele, pusilânime e fraco, confessasse a nossa ligação infeliz, pensando em lealdade e coerência para com ela. Obviamente que por trás disso tem outras questões, né? A pobre vítima que somos todos os três, a mais indefesa, translocada e vencida, fundamente humilhada, ingeriu forte dose de sonífero para esquecer, transferindo-se do corpo mediante suicídio indireto, com que atravessou as águas escuras do Estige entre sombras e desesperação. Assevera-se que o tempo tudo apaga, menos o crime não resgatado. A gente escapa daqui dando risada, numa boa, mas e depois? Né?
que a esponja do tempo se encarrega de retirar do quadro de giz da vida o que está escrito, porém não limpa a consciência ultrajada pela certeza de haver delinquido. Eu engano todo mundo, com essa minha cara, essa minha voz, engano todo mundo, mas a mim mesmo não consigo, porque vai ser armazenado na minha inconsciência, sem sombra de dúvida. Nada ficará oculto, né? Cessadas as aflições imediatas, seria então a hora de legalizarmos a nossa união. Não tem mais um empecilho, né? Que ele habilmente soube protelar a pretexto de dor, sob justificativa que pareciam lógicas e no momento eram disfarces. Menos de um ano depois confessou-me que não se ligaria comigo, porque minha presença não lhe dava paz, fazendo recordar da tragédia. Olha aqui. Sofisma bacana, olha que construção bacana, né? A atitude que eu tiver em relação ao seu lar, poderia mais tarde ter em relação a outra, asseverou-me friamente. Tu já fez isso com ela, pode fazer com a outra. Veja só. Após espezinhar-me em um atrito infeliz, declarou-me estar apaixonada por outra. Foi a minha vez de sair do corpo vitimada por acidente cerebral que me devastou o organismo e arrojou-me no mar da realidade espiritual. Aí ela foi também, né? Descrever o que me tem sucedido nesses longos 5 anos de uma quase eternidade é tarefa gigantesca, porque as emoções só podem ser vividas, nunca descritas, pela impossibilidade de fazê-lo. Só quem sente na pele. Só quem sente na pele, né? Humilhada, perseguida pelos famanazes do mundo espiritual inferior, a que me submeti levianamente, vencida no meu sentimento de mulher, por injunção da consciência de culpa, a consciência culpada, despertei em lamentável estado como vítima de vampirização cruel, de que agora me liberto. A misericórdia divina, né? Graças à piedade do Senhor, a fim de procurar aquela que infelicitei, para juntas recomeçarmos a longa jornada no lar que ele erigiu, prosseguindo em suas ilusões. Vejam como é que a coisa começa a trabalhar, né? E é por isso que depois as filhas, no nosso caso pessoal, são tão espinhentas, né? A gente começa a entender o que tem por trás disso na família. Impõe-nos as divinas leis, que volvamos juntas de modo que nos braços dele, na condição de filhas enfermas, aprendamos fraternidade e redenção, ou alucinadas em nossa dor, ou convidemos a dignidade e a reparação. O que vem aí pela frente. Aqui venho trazida por alma caridosa que vos orienta, a benfeitor, para vos dizer: almas da terra, tende tento, cuidado com o barco das ilusões. Resguardai-vos do ópio do prazer momentâneo e fugaz, destruidor e demorado. Ninguém foge de si mesmo, e não há dor mais doída do que a da consciência gritando: culpada. Culpada. Eu sequer ainda não encontrei a minha vítima. Sei que ela me olhará nos olhos dizendo-me com razão: culpada, culpada. Não necessariamente. Porque em existência pregressa, por loucura, tiramos a vida física de um companheiro. Espadachim, não posso nem ver espada. Corro de espada, me desespera ver espada, né? Agora eu sei por quê. Quando chegou a minha vez de desencarnar, com a consciência culpada, quem veio me receber, abrir meus olhos do outro lado? Ele. Digo, meu Deus, aí eu queria morrer de vergonha, mas já estava do outro lado, né? De vergonha. Então isso acontece muito. Apoiai-vos na luz clarificadora do Evangelho de Jesus, e se alguma alma querida vos aparecer no caminho, vai aparecer. Pode ficar certo disso. Vai aparecer. Em junção de dor e sombra, amai fraternalmente, porém não vades além desse sentimento. Sublimai o amor, porque não vos compensa o engano a que vos permitais.
Um momento de prazer, séculos de dor pela frente. Ah, meu Deus! Só o amor, na sua essência pura e nobre em relação à vida, dá felicidade e faculta a paz. Enquanto o prazer, com as pequenas concessões da ilusão, intoxica, enlouquece e mata. Lembrai-vos da minha história, da minha experiência. Margot de Montaigu, né? Achei bonito o nome francês, inclusive. Então, esse é o caso que nós estamos contando, né? Interessante. Considerações finais, meus queridos. Para não nos alongarmos muito, retiramos da obra Ação e Reação, que é uma das 13 obras da série No Mundo Espiritual, de André Luiz, né, que começa com o Nosso Lar. E, pasme, a 13ª obra, lembram como ela chama? E a vida continua. Que coisa, né? Não é por acaso que escreveram isso, né? E aí, da Ação e Reação, no capítulo 7, o Sânzio, que é um instrutor espiritual, coloca na boca de André Luiz, que traz, através do Chico, esta história aqui, da justiça. Nós estamos falando da justiça cósmica. Ninguém fugirá. Mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, aspira a resgatar dignamente todos os débitos de que se onerou perante a bondade de Deus. Eu olho para o Posa ou para o Ernesto e vejo eles brilhando numa esfera mais alta. Mas como é que eles chegaram lá? Como é que faz para chegar lá? Né? Eles granearam, eles foram à luta. Não é por acaso, eles não foram colocados lá por padrinho. É obra de si mesmo, né? Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Porque se não fosse assim, meus irmãos, nós não aguentávamos a pancada. Entendeu? E a misericórdia divina, ela analisa o seguinte: quando o Vanin assimilou, não precisa ir até o fim da prova. Ele já assimilou, já pode tocar em frente. É outra coisa. Nós não, nós queremos que o cara pague até o fim. A gente não quer justiça, a gente quer vendetta, vingança. Né? A gente quer isso. Assim é que, se claudicamos nessa ou naquela experiência indispensável à conquista da luz, que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas. Como? Como é que eu faço? Utilizando os patrimônios do tempo. Né? Senador, lembra? Aceitas esta verdade agora? Ou através dos milênios, foi dito ao senador Públio Lentulus Cornélio. Um encontro com Jesus. Ele conversou com Jesus. E depois a gente vê o Espírito trabalhando que nem um desesperado até hoje. Não para mais, né? Pô, eu tive a chance lá, de aceitar lá já. Não, eu quis pagar para ver, né? Nossas manifestações contrárias à lei divina, o que é que propõe a lei divina? Que é invariavelmente só bem de todos. Aliás, a mensagem central do Evangelho de Jesus é que ele diz para nós: olha, o Pai Criador é Pai de todos, vocês são irmãos. A gente só não, é só o meu Deus, o seu não é meu. Não, é de todos. Esse foi o pecado de Jesus, dizer, é Pai de todos nós, meu e de vocês também, entendeu? Então, amem-se, era essa a proposta. São corrigidas em qualquer parte. Há por isso expiações no céu e na terra, no mundo físico e fora dele. Muitos desencarnados que se enleiam em desregramentos passionais até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, que foi o que aconteceu aqui, não obstante advertido pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes, tudo isso ela teve, criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida, cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em tempo longo. Então vai depender de nós. Como é que a gente chega lá? Por que ele brilha? Porque o indivíduo foi aproveitando as oportunidades, né? Deixou de ter vontade fraca.
Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, mas lá na 909 do Livro dos Espíritos é dito que o que nos falta realmente é a vontade. Quão poucos de nós fazemos mínimos esforços. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. Tem como fugir disso, né? Também está lá no capítulo 7, tratando do Código Penal da vida futura. Meus irmãos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nós mesmos, no nosso coração, em vão os anos novos se abrirão iluminado para nós. A gente faz plano, a gente faz uma série de coisas, a gente deseja isso e aquilo, mas com Cristo vai ficar mais fácil, sem sombra de dúvida. Às vezes, como neste caso, é por meio da lama e da sujeira que encontramos o nosso caminho para a luz. Mas não precisava, podia ser pelo amor. A proposta primeiro das leis divinas é pelo amor, né? A opção por essa situação é nossa. Não precisava passar, inclusive, pelo sofrimento, que é uma opção nossa. A dor é uma contingência evolutiva. Ninguém vai escapar da dor. Faz parte do processo evolutivo. O sofrimento é uma opção nossa. É diferente da coisa, né? Por isso que eu tenho que ter obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração, porque eu sei que é assim, então vamos levar da melhor maneira possível. Posto isso, nós trouxemos para a reflexão, acreditamos que temos material para analisar, para repensar, né? Enquanto a existência está nos propondo lucidez e bom senso, a gente precisa meditar nessas questões, já que a proposta da benfeitora foi trazer uma criatura dessa para que nos avisasse novamente, embora nós saibamos o que devemos fazer, ratificando, confirmando essa situação e as consequências dos nossos atos não muito saudáveis. Do fundo do coração, a imensa gratidão por ter paciência e tolerância para conosco nesta noite, e o nosso desejo de muita paz a todos. Muito obrigado.